A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Já estamos para mais uma Semana Política, comigo, Francisco Alves Rito, também com a Paula Santos, do PCP, o Paulo Edson Cunha, do PSD, e o João Paulo Rebelo, que também já está aqui connosco, do PS. Boa tarde a todos, eu disse bom dia, mas já é boa tarde, e também boa tarde aos ouvintes. Para o programa de hoje temos três temas escolhidos pelos próprios. Paula Santos escolheu, é o primeiro tema que vamos tratar, as negociações sobre a legislação laboral, retomam hoje, já vamos começar por este tema. Só informar que o Paulo Edson Cunha escolheu os 2 anos de governo da AD e o João Paulo Rebelo os resultados das eleições na Hungria, em que Viktor Orbán foi derrotado. Mas voltemos então ao primeiro tema que já referi. As negociações laborais são retomadas hoje com a UGT, é a única central sindical que está nas negociações, a CGTP tem estado de fora. Paula Santos acredita que ainda pode haver um acordo depois de a UGT ter rejeitado a semana passada as propostas que estão em cima da mesa. Acha que com este retomar nas negociações é possível ainda haver um acordo na concertação social antes do 25 de Abril e do 1º de Maio? Muito boa tarde, Francisco Rito, cumprimento também o Paulo Edson de Cunha, o João Paulo Rebelo, cumprimento todos os que nos ouvem. Eu creio que relativamente a esta matéria do pacote laboral, o tempo que tem decorrido tem mostrado duas coisas que eu gostaria de destacar. Uma primeira é que esta proposta por parte do Governo é uma proposta que é para ser retirada, que já foi amplamente rejeitada pelos trabalhadores no nosso país. Aliás, o desenvolvimento de todo esse processo comprova exatamente essa rejeição. E o segundo aspecto é que é uma proposta que não tem solução, não há, ou seja, e isto não tem solução, não há nesta proposta outro caminho que não seja a sua retirada por parte do Governo. Eu creio que o consenso que existe no nosso país é que a proposta do Governo não serve e, portanto, aquilo que se exige é que o Governo a retire, aquilo que se exige é, de facto, sejam removidas as normas gravosas da legislação laboral e que haja efetivamente um reforço dos direitos dos trabalhadores, porque a questão não pode ser aquilo que o Governo apresenta é um recuo, é um ataque, é uma ofensa aos próprios trabalhadores e, portanto, não há solução se o recuo é de 5%, 10% ou 15%. A questão é, não pode haver recuo e, portanto, os trabalhadores continuam firmes na sua ação, intervenção e luta contra esta proposta e exigir efetivamente a sua retirada. Aliás, eu queria salientar que nesta sexta-feira, dia 17 de Abril, está inclusivamente marcada mais uma ação de luta por parte dos trabalhadores no nosso país, exatamente a colocar a exigência da retirada desta proposta. Mas eu queria ainda salientar o seguinte, se me permite, que aquilo que nós estamos a verificar por parte do Governo, mas também por parte do patronato, é de facto uma tentativa por todos os meios e mais alguns para insistir em aspectos que são profundamente negativos para a vida de quem trabalha, violando inclusivamente a Constituição, porque é um direito dos trabalhadores de participação
nos processos de negociação, e aquilo que estamos a assistir por parte do Governo é uma escandalosa exclusão de uma das estruturas representativas dos trabalhadores, e estou-me a referir aqui relativamente à CGTP, e relativamente também a todo este processo. O que verificamos é que há inclusivamente até aqueles que têm sido os critérios que os próprios, eu estou-me a referir do parte do Governo, que os próprios têm sempre evocado no quadro da concertação social, são os próprios que estão também a desconsiderá-los. E, portanto, Mas, eu creio... A Paula acabou de dizer que esta proposta é inaceitável, tem que ser retirada e o que tem que ser feito é em sentido contrário, é reforçar os direitos dos Claro. trabalhadores e não haver uma redução dos direitos. Claro. A CGTP pensa da mesma maneira. Sendo assim, como é que utilidade terá a participação da CGTP nestas atuais negociações em que a proposta é esta? Mas, vamos lá ver. A CGTP tem os seus próprios órgãos e a sua estrutura, mas a CGTP, do conhecimento que tenho e daquilo que é público, tem colocado em cima da mesa um conjunto de propostas, exatamente nesse sentido, de reforço dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, aquilo que nós estamos a ver é um processo em que o Governo está a procurar, por todos os meios e mais alguns, de fazer um caminho de não discutir aquilo que deve ser discutido e de insistir numa proposta que, em todos os sentidos, ela é intolerável. Então, mas é admissível. A realidade em particular, deixa-me só dar 2 ou 3 exemplos. A realidade em particular no nosso país, nomeadamente dos jovens trabalhadores, é uma realidade marcada por vínculos que são precários, e todos nós sabemos que a precariedade no trabalho não permite a estes jovens poderem organizar, estruturar a sua vida, inclusivamente até no plano da sua autonomia e independência. E aquilo que o Governo tem para oferecer é mais precariedade, mas alguém acha que se faz vida com contratos a prazo 2 em 2 anos, ou de se poder contratar empresas de outsourcing na sequência de um processo de despedimento coletivo, como o Governo quer fazer? Mas isto dá estabilidade a alguém? Claro que não dá, ou seja, isto só permite o aumento da exploração por parte dos trabalhadores. Mas, por exemplo, não é intolerável que o Governo pretenda colocar na legislação a possibilidade de despedimentos sem justa causa. Isto é intolerável no nosso país. Ou então as questões que têm a ver com a desregulação dos horários de trabalho, que o Governo ainda quer levar mais longe. Nós já temos famílias com filhos em que a articulação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar simplesmente não existe, porque a desregulação de trabalho é de tal ordem que os pais de trabalhadores não têm condições para acompanhar os seus filhos, e o que o Governo quer fazer é acentuar ainda mais. Portanto, aquilo que nós temos aqui, para além de um conjunto de outros aspectos, que é a insistência na manutenção, numa lógica de baixos salários, que bem sabemos que o nosso país é marcado também por isso, salários que são baixos, e estou-me a referir à generalidade dos salários, e naturalmente isso cria um conjunto de dificuldades, aliás, como estão a ver e como os trabalhadores estão a sentir. E, portanto, aquilo que... Vou concluir, Francisco. Aquilo que é mesmo necessário, aquilo que se impõe, os trabalhadores estão a dar o combate e a resposta àquilo que o Governo pretende impor. E, portanto, eu creio que o Governo está a insistir em algo, mesmo para fechar, o Governo está a insistir em algo que é inadmissível, que é inaceitável e que está amplamente rejeitado na nossa sociedade. João Paulo Rebelo, e da sua parte, as expectativas para as reuniões que recomeçam hoje são assim tão baixas quanto as de Paula Santos, ou acredita que é possível ainda haver algum acordo assinado pela UGT e por outros parceiros? Bom, antes de mais, Francisco, cumprimentá-lo a si, à Paula Santos, ao Paulo Edson Cunha e a todos que nos ouvem, com votos de uma boa semana para todos. Deixe-me dizer-lhe que, mais do que as minhas expectativas, e já não é a primeira vez que falamos sobre esta questão aqui no programa, eu acho sempre importante voltarmos ao início e, portanto, reiterar, no fundo, o que já aqui disse acerca desta matéria. Portanto,
este pacote laboral, portanto, esta revisão ao Código Laboral é levado a cabo por este governo e decidido numa altura em que nada levava, digamos, a tornar evidente uma qualquer revisão ao Código Laboral. Repare-se, o país nos últimos anos cresceu. O país nos últimos anos convergiu, nomeadamente com os países da União Europeia. O país, portanto, não registra qualquer tipo de necessidade, ou pelo menos não se diria, não é uma urgência, não é algo gritante, a necessidade da revisão do Código Laboral. Quer dizer, não há nenhuma evidência de que, como o governo inicialmente foi dizendo, que era necessário fazer a revisão do Código Laboral porque precisávamos de ter mais economia, de crescer mais no país. Portanto, isto, diria, começou com o pé errado, ou se quiserem, começou sem grande justificação. E daí também se justificar a dificuldade que há em fazer um entendimento qualquer nesta matéria. Acresce o que a Paula Santos aqui já referiu, e com toda a razão, do meu ponto de vista, que é uma revisão que claramente atenta contra os direitos dos trabalhadores e, portanto, claramente colocando-se e favorecendo, digamos, uma das partes. Ora, nós sabemos que os trabalhadores são, independentemente da perspectiva, quer dizer, isto é objetivo, são uma parte mais fraca na relação laboral, por razões óbvias, pois embora haver algumas mentalidades que procuram sempre dar a entender que às vezes os trabalhadores é que criam enormes dificuldades e que é difícil despedir trabalhadores e que é difícil, coisa que nós na prática, e a seguir vamos ouvir o Paulo Edson Cunha, que costuma trazer aqui ao programa também a sua própria experiência profissional enquanto advogado, nomeadamente também nestas matérias do direito laboral, e que seguramente concordará comigo quando digo, quer dizer, não é nem de longe nem de perto difícil, portanto, reconhecer que a entidade patronal e os patrões têm sempre uma relação, digamos, de maior força face aos trabalhadores. E o governo opta, a meu ver, mal, porque se o Estado deve, digamos, ter um papel, aqui seria evidentemente o de equilibrar a relação de forças. Equilibrar a relação de forças seria tender, de resto, como o próprio direito do trabalho, tende a proteger a parte mais fraca, que é claramente a dos trabalhadores. Enfim, ouvem-se algumas histórias de alguns abusos, nomeadamente a famosa questão da amamentação. Quer dizer, não é um problema que gritante, como dizia há pouco, não é nada que justifique esta batalha que o governo resolveu comprar, permita uma expressão, e que manifestamente não está a conseguir levar a bom termo. A CGTP já se afastou há muito da mesa das negociações, dirão que também, e é verdade, nunca se conseguiu um acordo, digamos, com a CGTP a bordo, vamos dizer assim, mas mesmo a UGT tem mantido uma posição muito firme, da qual eu sinceramente concordo, porque acho mesmo que este é um problema, digamos, que de alguma forma o governo inventou, e que não é um problema digamos, que os seja próprios empresários que os próprios empresários reconheçam, não é claramente uma prioridade. Paulo Edson Cunha, e no seu caso, o que é que espera destas negociações? Eu recordo, já agora ainda não falámos nisso, que os dois pontos principais que dividem a UGT dos restantes parceiros, pelo menos por aquilo que é público, são o banco de horas individual e a possibilidade de os trabalhadores, o trabalhador individualmente, poder continuar afastado, ser despedido, mesmo que o Tribunal declare que não existe justa causa. Paulo Edson Cunha, o que é que espera do retomar das negociações que já levam mais de 8 meses?
boa tarde, também cumprimento o Rito, o Paulo Rebelo e a Paula Santos e a todos que nos ouvem. E queria dizer que eu ouvi com muita atenção aquilo que aqui foi dito pelos meus companheiros de painel e não é uma questão de discordar do que é dito em concreto por cada um deles. Isto é uma questão mais ideológica do que outra coisa. Pelo menos no campo da discussão. Depois, no campo da prática, e se estivermos a falar da própria lei em si, poderei dar uma opinião mais avalizada. Mas diria que aqui a grande questão é conceptual. A verdade é que nós temos um governo, em primeiro lugar, vamos pôr as coisas como elas são. Não podemos dizer que este governo é intransigente. Não é justo, não é correto, de todo não é correto. Nós temos um governo que tem mais de 50 rondas negociais com o sindicato. Não é um governo intransigente. Não chamem-lhe o que quiserem, mas não é um governo intransigente. Um governo que muda mais de metade das normas que apresentou inicialmente, também não se pode dizer que está com uma atitude intransigente. Digam o que disserem, mas intransigente não é. Podemos dizer, se quiserem dizer incompetente, porque se for essa a classificação que quiserem dar, pronto, vamos ter que aceitar, apesar de não ser verdade, mas agora, intransigente não é de todo. Depois, por outro lado, nós devemos dizer que, eu já o disse isto, porque isto já se arrasta há um ano quase, estamos a falar de um governo que, daquilo que diz respeito a si diretamente, que é a função pública, os trabalhadores que são controlados diretamente pelo Estado, pelo Governo, conseguiu um acordo histórico de concertação social. De concertação social não, com os sindicatos, com a maior parte dos sindicatos do Estado. Portanto, não estamos a falar de um governo que não cuide daquilo que são o interesse dos trabalhadores. No setor privado, para além destas rondas de negociações e para além destas cedências todas, podiam colocar-se aqui duas questões. A questão do sindicato da CGTP ter sido afastada. Bem, nós sabemos, a partir de determinada altura, foi uma opção. Portanto, provavelmente para evitar ruído. A CGTP foi convidada, não podemos esquecer. A CGTP pôs-se sempre à margem em todas as negociações de concertação social nos últimos anos, que é o Partido Socialista, com o PSD, sempre que se está a falar deste tipo de temas. Portanto, nós sabemos que a CGTP está fortissimamente politizada. Isto foi uma opção de governo, boa ou má, foi uma opção de governo. Não se diga que foi por intransigência, porque se fosse por intransigência não o faria com o UGT. A questão da UGT, até determinado ponto, pode-se aceitar. Eu acho que a UGT, desta vez, esteve francamente mal. Está extremamente politizada também, neste momento, não dominada por um partido mais à esquerda, mas dominada dos partidos mais à esquerda, não o mais à esquerda, mas de um partido à esquerda, como nós sabemos, o Partido Socialista está fortissimamente politizado e penso que não está sequer a ajudar os trabalhadores. Agora, a questão dogmática tem a ver com o seguinte. Nós, os salários mínimos sabemos que subiram, começaram a subir com o Partido Socialista, fazemos esta justiça. Aliás, as primeiras grandes subidas foram com o Partido Socialista. Eu até diria que ideologicamente devemos ao Partido Socialista essa primeira carga de opção política de subir os salários mínimos num momento em que os outros partidos não seria a sua grande aposta. Mas com os governos da AD, com estes dois governos da AD, subiu até mais, já o disse aqui várias vezes e é preciso também ficar registado, subiu até mais do que eram as propostas iniciais que o António Costa tinha nas previsões, que estavam, e são dados oficiais, são dados públicos, até subiu mais. O salário médio, que é algo que eu tenho batido aqui, e é muito importante realçar, os números também são oficiais, o salário médio não só subiu bastante mais com estes governos da AD, como subiu mais do que aquilo que é em relação à média europeia. Em termos percentuais, subiu bastante mais.
Isto demonstra que este governo tem esta preocupação com os trabalhadores, em primeiro lugar com o seu ordenado, com aquilo que efetivamente têm de ganhar. Depois tem esta preocupação com as questões das carreiras, da subida de escalão, etc., que teve na função pública, conforme sabem, e tem também esta preocupação nesta revisão do próprio Código. A questão verdadeira, mas depois temos um problema da nossa economia. A nossa economia não é competitiva. E vocês vão perguntar, mas é, por exemplo, a questão do banco de horas que vai fazer a economia mais competitiva ou não? São um conjunto de instrumentos e um conjunto de situações que podem tornar mais apelativa ou menos apelativa para os empresários. E quando se trata de direitos dos trabalhadores, a maior parte das pessoas falam direitos dos trabalhadores. Eu não sei se sabem como é que funciona no Tribunal do Trabalho. Em primeiro lugar, o Tribunal do Trabalho, há algo que foi dito aqui também, e vou já terminar, mas eu acho que é importante dar este testemunho, porque ainda agora o João Paulo Rebelo referia com alguma razão esta questão dos trabalhadores, do ascendente que a entidade patronal tem relativamente ao trabalhador. E é verdade. Isso é indiscutível. Tem esse ascendente por todos os motivos. E depois também tem um ascendente cultural, é preciso dizê-lo. E a questão cultural aqui é muito importante, porque enquanto que ainda esta semana havia notícias sobre, não sei se era a Suécia, mas era um país nórdico, sobre os direitos dos trabalhadores, eram intransigentes relativamente às horas de trabalho, não trabalhavam à sexta-feira, eram só 4 dias de trabalho, e tudo isso. Mas tem uma cultura, a própria cultura do trabalhador, é uma cultura diferente da cultura do trabalhador português. A cultura daquele trabalhador é que começa a trabalhar às 7 ou às 8 da manhã e trabalha verdadeiramente, não tem as pausas para café são as que estão na lei, não são estendidas e por aí fora. E não é uma questão de falar nem bem nem mal, é uma questão cultural que todos nós já fazemos. Não são os nossos trabalhadores, porque eu não sou patrão, por exemplo. Portanto, a questão é mesmo uma questão cultural. E quando nós falamos relativamente a isso, nós sabemos que há o ascendente da entidade patronal, é verdade que sim, e sabemos que existe e que os trabalhadores já têm os seus direitos. E quando vão a um tribunal, a grande verdade é que os próprios juízes têm em linha de conta, e às vezes de uma forma até exagerada, posso dizer-vos isto, até de uma forma, e nós contamos com isso num processo laboral, por exemplo, nós sabemos que como é que a prova tem que ser feita. Por exemplo, a prova da entidade patronal é uma prova é exigido mais a entidade patronal, a prova da entidade patronal do que é exigido. E isso não está na lei. O que eu estou agora a dizer, só para terem esta noção, não está na lei. Não está na lei que tem que ser desta forma, não. Mas é a prática dos tribunais. Porquê que é a prática dos tribunais que exigem mais a entidade patronal do que exigem ao trabalhador? Porque o juiz sabe exatamente isto que os meus colegas de painel agora disseram. Sabem exatamente que a entidade patronal, quando leva lá os outros empregados, por exemplo, os seus outros trabalhadores como testemunhas, os outros trabalhadores estão condicionados. E esse condicionamento não está na lei. Paulo, temos que avançar. Eu terminei com isso. Sim, obrigado. Só para dizer, e esse condicionamento acaba por ser importante, só mesmo para dar aqui uma nota. A questão do banco de horas, eu penso que era uma questão bastante importante e não tem a politização que estão a dar. Era um instrumento útil para os próprios trabalhadores, porque eles iam beneficiar dessas horas, eles não iam perder as horas. As horas que perdiam de um lado, que faziam a mais de um lado, beneficiavam do outro. Eu não vejo, sinceramente, onde é que isso tem, o que é que isso prejudica um trabalhador. Mas pronto, terminei. E já vamos com este tema, 25 minutos quase. Passamos então para... 2 anos se for necessário, não há problema. Sim, obrigado, Paulo. Vamos entrar agora no segundo tema de hoje, também muito atual e que foi escolhido pelo João Paulo Rebelo, as eleições na Hungria. Os resultados já são conhecidos. O partido da oposição de Péter Magyar, o Partido Conservador, TISDA, conseguiu uma maioria muito robusta, uma super maioria, como está a ser falado, uma maioria que lhe dá mais de 2/3 dos deputados no Parlamento húngaro. São 199 lugares
e o TIRZA conquistou pelo menos 138 este resultado, quando havia mais de 94% já dos votos apurados. Perdeu Viktor Orbán, que era o primeiro-ministro da Hungria há 16 anos, o que está a suscitar comentários muito positivos da generalidade dos países ocidentais, desde a Europa até aos Estados Unidos, por exemplo. Não oficialmente, já se sabe que Donald Trump apoiava Viktor Orbán, mas Hillary Clinton, por exemplo, já se pronunciou e congratulou-se com este resultado. E, na sua opinião, João Paulo Rebelo, que importância é que tem esta viragem na Hungria, que também faz parte da União Europeia, e tem sido difícil, um parceiro difícil da União Europeia nos últimos anos? Justamente, Francisco, e é isso que me faz destacar este tema para o nosso debate de hoje, essencialmente por duas razões. Primeiro, porque, como o Francisco dizia, Viktor Orbán era alguém alinhado com o pior conservadorismo, com o que, enfim, como sabemos, mais tem criado problemas, do meu ponto de vista, naturalmente, ao mundo que conhecemos hoje, aliado de Putin, portanto um homem alinhado, nomeadamente com a invasão da Rússia à Ucrânia, mas paradoxalmente ou não, colhendo a simpatia também de Donald Trump do outro lado do Atlântico, portanto com as suas práticas também, eu já nem vou dizer extremistas, vou mesmo apelidar já de esquizofrénicas, e ainda mais nos últimos dias também poderíamos estar a falar sobre isso, sobre o ultimato que o presidente norte-americano deu ao Irão, nos termos em que o fez. Também era, digamos, um tema que merecia ser discutido, mas enfim, as eleições na Hungria ontem o que demonstraram foi que, no fundo, com uma grande mobilização, e a votação foi de facto, desde logo, muito expressiva, porque a abstenção ficou muito, muito, muito reduzida, e depois é uma votação, digamos, esmagadora, como o Francisco referia, portanto, com mais de 2/3 do Parlamento a ser conquistado por uma força que e perceberão que, enfim, terei alguma moderação no entusiasmo, porque verdadeiramente vamos ter uma liderança na Hungria que também é preciso ser testada, diria, até porque não esquecer que até há pouco tempo atrás era, digamos, um companhão de ruta, justamente Viktor Orbán. Bom, mas os ventos são de mudança e são positivos, porque conhecemos justamente digamos, a obstaculização sistemática, eu diria, que a Hungria, através de Viktor Orbán, fazia a muitas do que eram as decisões a nível da União Europeia, que, enfim, enquanto não houver revisão dos tratados, decide por unanimidade nas principais e mais relevantes matérias, e de facto este desalinhamento da Hungria criava enormes constrangimentos a uma posição mais forte e mais robustecida da Europa, inclusivamente no xadrez internacional. E daí ser tão importante este sinal que da Hungria vem, no fundo, é um sinal contra as chamadas, enfim, a própria Hungria e Viktor Orbán se declaravam como, portanto, uma democracia iliberal, que é talvez um eufemismo para o que significa um processo, digamos, a caminho de uma autocracia,
Sabemos que o poder judicial na Hungria estava perfeitamente condicionado, a própria comunicação social, portanto, uma série de atropelos, diria, a uma democracia liberal, a uma democracia, digamos, ocidentalizada, europeia e, portanto, como nós todos defendemos. Portanto, é uma boa notícia sobretudo perceber que o povo, de facto, quando compreende que estão em causa princípios determinantes para o seu desenvolvimento e para o reforço, de facto, da democracia, as coisas podem acontecer e, portanto, espero sinceramente que, do ponto de vista da União Europeia, também esta eleição significa uma mudança, no fundo, na posição que a Hungria tradicionalmente tinha junto das instituições europeias. Paulo Edson Cunha, e para si que importância ou que significado é que têm estas eleições, este desfecho das eleições na Hungria? Bem, eu subscrevo quase integralmente aquilo que João Paulo Rebelo aqui disse. Temos uma posição, eu acho que é uma grande notícia para o mundo, uma excelente notícia para a Europa e, por maioria de razão, para Portugal também. E penso que é uma derrota para aquele fundamentalismo, não só de partidos de extrema-direita, que estranhamente estão associados à Rússia e à causa da Rússia, por um lado, e é uma derrota para todos aqueles que apoiam Trump, que apoiam este movimento que o Trump quer fazer expandir pelo mundo, sobretudo aqui pela Europa, e deve deixar refletir não só aqueles que são os apoiantes desta política de Trump, em que todos os países em que Trump foi apoiar, ou todos os candidatos que Trump apoiou em todos os países, melhor dizer desta forma, a grande verdade é que saíram fortemente derrotados. E houve situações em que houve uma grande inversão até das tendências de voto, por exemplo, no próprio Canadá, que é mesmo vizinho dos próprios Estados Unidos, com interferência direta de Donald Trump. Noutros casos não se pode fazer essa correlação, esse nexo de causalidade de uma forma tão evidente, mas aqui na Europa vê-se que Donald Trump mandou o seu vice-presidente na última semana de campanha, pensando que era um trunfo eleitoral e, pelos vistos, está a funcionar um bocadinho ao contrário. Em vez de ser um trunfo eleitoral, funciona exatamente como o contrário, acaba por prejudicar bastante esse tipo de campanhas. E isto é um alerta daquilo que os europeus querem, e neste caso manifestaram-se com quase 2/3 da votação, manifestaram-se fortemente no sentido de dizerem que continuam a querer o projeto europeu, continuam a querer esta segurança comum relativamente à Europa. Não se sabe que tipo de segurança se vai encontrar, porque nós não temos um exército comum, como sabemos, não somos uma federação, mas querem continuar neste projeto europeu da forma como o projeto europeu está. Se Orbán tivesse ganho, colocava seriamente em causa este projeto europeu e, pelo menos, já se tinha falado nisso, eu próprio já tinha falado aqui neste programa, tinha de se rever, a Europa tinha de encontrar mecanismos de se autorregular de uma forma diferente, e deixando de exigir em algum tipo de situações, em algum tipo de decisões, deixando de exigir a unanimidade, porque isso era uma forma de estar a bloquear as suas próprias decisões. Também é uma boa notícia para a Ucrânia, esta decisão, aliás, é uma excelente, não é também, se calhar é o principal beneficiado, não só porque vai finalmente, tem condições para finalmente ter os seus apoios, e ao contrário não teria. Só para dizer que mesmo assim o novo presidente vai ter aqui algumas dificuldades, porque está fortemente dependente, sobretudo 90% da importação dos seus produtos energéticos,
provêm da Rússia. Portanto, não será fácil afastá-lo como parceiro de um momento para o outro. Portanto, vão ter que ser imaginativos e a própria Europa vai ter de ajudar. Não vejo aí outra solução. Mas é, de facto, uma excelente notícia para todos nós. Paula Santos, qual é a sua opinião também sobre as eleições na Hungria e estes resultados que apontam para a vitória da oposição? Que apontam, acho que já é uma certeza, não é? Que confirmam a vitória muito grande, muito esmagadora da oposição. O primeiro registro que queria fazer era da elevada participação do povo nestas eleições, e creio que esta votação expressa uma vontade de mudança por parte do povo. A questão é saber se essa vontade de mudança sairá ou não defraudada. Já foi aqui referido, esta força política, o TISA, ela tem origem no partido de Viktor Orbán, e, portanto, há aqui um conjunto de convergências nestas forças políticas no que diz respeito às opções políticas neoliberais. É verdade que o TISA, na sua campanha eleitoral, colocou várias questões do ponto de vista económico e social, nomeadamente tive a oportunidade da pesquisa que fiz, referências ao aumento dos salários. A questão é o que é que os resultados agora destas eleições, como é que se vão traduzir na melhoria de vida dos trabalhadores e do povo húngaro, porque há um conjunto de aspectos. Eu creio que é verdade que há diferenças relativamente ao posicionamento, no que diz respeito ao posicionamento em relação à guerra da Ucrânia, mas eu creio que as questões económicas e sociais marcaram muito, as questões económicas e sociais da realidade húngara, marcaram muito todo este processo eleitoral e estes resultados. E se nós olharmos para o programa da força política que ganhou as eleições, mantém-se as questões que têm a ver, por exemplo, com o prosseguir um caminho de privatizações, nomeadamente a privatização da segurança social, também as questões que têm a ver com a política militarista, mantém o compromisso com, nomeadamente, esta questão da NATO e do aumento das despesas militares para 5%, e, portanto, Francisco, aquilo que queria referir é que creio que, relativamente a estes resultados eleitorais, eu creio que há de facto este sentimento de mudança por parte do povo húngaro. A questão é saber se ela de facto vai ter tradução na sua vida concreta. Sendo assim, já todos falámos sobre a questão das eleições na Hungria. Fica-nos a faltar apenas um dos temas, que é aquele que foi escolhido por Paulo Edson Cunha, os 2 anos de governo. Paulo Edson Cunha, o que é que nos quer dizer? Nós já discutimos aqui esse tema, ainda não há muito tempo, mas presumo que tenha alguma coisa de novo para dizer. Caso contrário, desta semana temos também a presidência aberta, a primeira de António José Seguro. Quer dizer mais alguma coisa sobre os 2 anos de governo de Montenegro, que já aqui falámos, como referi? Muito bem, Francisco Rito. A grande verdade mostra, eu só queria mostrar a vontade que o PSD tem em discutir, e o orgulho que tem em discutir os seus 2 anos de governo. É verdade que nem tudo corre bem, isto é um facto, mas existe muita coisa que efetivamente está a correr bem, está a mudar, e por isso foi escolhido esse tema, sendo que é verdade que tínhamos discutido há muito pouco tempo, e ontem tivemos, foi mais por isso, ontem tivemos o Miranda Sarmento, Ministro de Estado e das Finanças. Sim, em Setúbal, no novo hotel, não é? Exatamente, e portanto esse foi talvez o motivo pelo qual eu escolhi. Mas, no fundo, há aqui uma mudança de facto, do ponto de vista político, importante.
com o novo Presidente da República e com esta presidência aberta. E nós podemos... mas Paulo, mas podemos ficar ainda, pelo menos, saber o que é que o Ministro Moraes Sarmento, qual foi a mensagem que veio transmitir aqui aos militantes do Distrito de Setúbal sobre os 2 anos de governo. Eu vou aos 2 temas. O que o Governo aqui fez em termos daquilo que é em termos daquilo que é um diálogo interno partidário para os seus militantes, em primeiro lugar, é mostrar um orgulho grande naquilo que foi conquistado. Eu ainda agora acabei de dizer na minha última intervenção, por exemplo, aquilo que nós conseguimos em termos de pleno emprego, aquilo que nós conseguimos em termos daquilo que são as nossas finanças públicas, em que conseguimos não baixar os impostos durante os 2 anos. Eu sei que é que os meus colegas dirão sobre não baixar os impostos, mas é um facto, não há um único imposto que tenha sido aumentado, é factual, absolutamente factual, e apesar disso, conseguimos fazer crescer a nossa economia. E fizemos crescer a nossa economia de uma forma sustentada e estamos a fazê-lo de uma forma sustentada. Também veio dizer que vem em tempos difíceis, como é evidente, não é preciso sermos muito entendidos nesta área de finanças públicas para percebermos que vem em tempos difíceis, que não decorrem das opções do Governo, nem deste Governo, nem de nenhum Governo, decorrem das opções, olha, de 2 governos, de 2 líderes mundiais, neste caso, estamos a falar de Trump e Netanyahu, e depois da posição que o próprio Irão tomou e da forma como o tomou, nem sequer discute essa legitimidade, não é o assunto para aqui, mas que vão alterar completamente ou vão alterar bastante as contas públicas. E veio dizer também uma coisa muito importante, veio dizer que a sustentabilidade que este governo apresentou em termos de contas públicas, mas que também veio do governo anterior, nesse aspecto, estamos sempre a falar mal dos 8 anos anteriores e só hoje já é o segundo elogio que vou fazer ao Partido Socialista. Não é muito hábito em mim, mas pelo menos tento sempre ser justo. E o facto de termos uma almofada financeira permite-nos encarar este período de crise mundial que se aproxima e que já está, não se aproxima, já existe, permite-nos encarar de uma forma diferente do que, por exemplo, aconteceu em 2002 e em 2008. E isso foi talvez a mensagem mais importante que nos deu, porque isto acaba por nos dar uma mensagem, não de esperança no sentido de que as coisas vão correr melhor, mas de que poderá não vir o caos que se esperava, porque nós sabemos que a nossa economia, efetivamente, está muito dependente não só de questões energéticas, mas também das outras economias. Quando as outras economias começam a falhar, a nossa economia é mais vulnerável ainda, sobretudo porque vive muito também das suas exportações em alguns setores, vive muito do turismo e vive muito de áreas que, de uma forma ou de outra, depois vão afetar muito aquilo que são os nossos números finais. E o ministro Miranda Sarmento veio exatamente dizer isto, dizer que, apesar destes cenários, desta nova realidade em 2026, já depois de terem projetado as contas para 2026, apesar de tudo isso, nós podemos encarar com algum otimismo e ainda em crescimento durante o ano de 2026. Para terminar, se quiser, relativamente à presidência aberta, o Sr. Presidente, eu acho que de início, eu acho que tem que ter algum cuidado, porque é muito popular nós apontarmos os erros e dizer que as coisas não estão a funcionar, mas a grande verdade é que nós estamos aqui num país em que facilmente dizemos que não está tudo a funcionar. E há um dado, eu termino desta forma, há um dado importante. Nós estávamos aqui a discutir os apoios, se estavam a ser dados ou não, a forma como os apoios podiam ser dados, e recordo-me de eu ter falado um bocadinho daquilo que é a mentalidade portuguesa. Não querendo dizer que os portugueses são mais ou são menos sérios do que noutros países. E recordo-me de João Paulo Rebelo também ter discutido este assunto aqui. E esta semana, ou a semana passada, nós tivemos um presidente da CCDR a dizer
taxativamente que 2/3 dos projetos que foram apresentados para o financiamento, para contornarem as suas dificuldades económicas, eram fraudulentos. Isto diz muito do cuidado que efetivamente tem que se ter neste tipo de situações. Portanto, o Sr. Presidente fez o seu papel, mas eu acho que percebeu que estava a ir longe demais e moderou um bocadinho o discurso e é extremamente positivo. Continuo a ver com alguma esperança esta coabitação. Paula Santos, sobre estes dois temas, tivemos o Ministro das Finanças em Setúbal para comemorar os 2 anos do Governo, não sei que comentário é que quer fazer, e depois sobre a presidência aberta, foi a primeira de António José Seguro, nos locais mais afetados pelas tempestades, e entre as coisas que o Presidente disse, houve aqui um corte e a Paula Santos, creio que só agora é que nos está a ouvir. Paula Santos voltou a entrar, está a ouvir bem agora, não é? E ouve-me? Sim, perfeitamente, estamos a ouvi-la bem. Eu estava a dizer sobre o segundo aniversário do governo de Luís Montenegro, não é o mesmo governo, mas é o mesmo primeiro-ministro. O Ministro das Finanças esteve em Setúbal, fez uma sessão com militantes no novo hotel, não sei que comentário é que a Paula quer fazer. E também temos a questão da presidência aberta, que foi a primeira de António José Seguro, o Presidente da República. Por um lado, fez saber que continua a manter o governo sob vigilância e, por outro, também anunciou que quer, e está a trabalhar nisso, um relatório sobre as respostas aos prejuízos, aos danos provocados pelas intempéries, sobretudo na região sul, que foi a região mais afetada. Paula Santos. Não estamos a ouvir a Paula, deve estar com problemas novamente. Sim. Passamos então para o João Paulo Rebelo. João Paulo, a questão é esta, a mesma. Os 2 anos de governo, há algum comentário da sua parte com esta forma de comemorar ou de assinalar com a deslocação do Ministro das Finanças a Setúbal para falar com militantes, e sobre a presidência aberta também, se nos quer dizer alguma coisa. Francisco, como falámos muito recentemente, de facto, dos 2 anos, a ida do Sr. Ministro ao Distrito, enfim, foi fazer a sua, digamos, a sua campanha, não é? Não vamos falar, claro, foi falar sobre os aspectos que, enfim, no seu entender, valorizam a ação governativa. Já discutimos isso. Eu por acaso, tive que escolher um tema, escolhi a Hungria, como é sabido, mas na verdade a ação governativa, eu acho que esta semana também aconteceu alguma coisa. Curiosamente, o Paulo Edson Cunha às vezes faz algumas referências ao Ricardo Araújo Pereira, e que o Ricardo Araújo Pereira ontem nos trouxe também na sua sátira de domingo, que tem a ver com aquela audição, e aí é que a ação governativa determinante para os portugueses, que o seu diretor do Serviço Nacional de Saúde fez na Assembleia da República, em que percebemos todos, portanto, que as listas de espera não são para acabar, na melhor das hipóteses são para manter como estão, e que os médicos de família também, promessa vã feita pelo atual Primeiro-Ministro, que recordo, dizia, aliás, antes mesmo das eleições, que resolveria o problema do Serviço Nacional de Saúde. Não sei o que é que se queria dizer com isto, mas, portanto, que punha o Serviço Nacional de Saúde a trabalhar para os portugueses com toda a tranquilidade em escassos meses. Este é, de facto, o resultado da ação do Governo numa área tão crítica para os portugueses, no fundo, para todos nós, que é a saúde. Acho que é digamos, uma das marcas negativas, infelizmente, que o Governo nestes 2 anos deixa, é que o nosso Serviço Nacional de Saúde está, de facto, pior do que o que estava, com muito mais dinheiro do que, enfim, com investimentos sem paralelo nas últimas décadas, e com, de facto, resultados tão desanimadores. Esta é, para mim, uma marca
enfim, volto a dizer, negativa da ação deste governo. No restante, muito honestamente, no que diz respeito às presidências abertas, portanto, faz todo o sentido que o Sr. Presidente da República faça estas visitas, no fundo, ao país, ir ao encontro de quem, no fundo, o representa, de quem o elegeu, e fazendo os alertas que são normais e que, quer com o anterior Presidente da Presidência da República acontecia, com o anterior Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e que agora continuará. Diria que aqui o único comentário que faria é que o atual Presidente da República, digamos, tem, olha, na falta de melhor palavra, será menos exuberante nas suas manifestações, no fundo, nas suas comunicações ao país e na forma como intervém, digamos, exercendo o seu mandato. Acho que é isso que se espera do Presidente da República. Não sei se, entretanto, a Paula Santos já estará, para também não ficar com o tempo, digamos, sim, vamos ver. Paula Santos já... Sim, pronto, ainda bem que já conseguimos ouvir. Eu ouvi as perguntas que me fez, foi aqui dificuldade. Certo, então agora podemos ouvi-la. Obrigado. Então, sobre os 2 anos do governo, para ser breve, que já também tivemos a oportunidade de discutir, mas aquilo que constatamos é que a retórica do governo, do PSD e do CDS está completamente desfasada da realidade. E a retórica é ficção, porque aquilo que é referido não tem correspondência com a vida difícil das pessoas, dos trabalhadores e do povo. A verdade é que nestes últimos 2 anos a vida piorou. A verdade é que nestes últimos 2 anos os serviços públicos, aquilo que assistimos foi a crescentes dificuldades e uma crescente degradação. Os preços da habitação aumentaram e, portanto, isto é também consequências das opções políticas deste governo. Para lá dos anúncios, da propaganda e de toda a narrativa, a vida das pessoas é bem diferente. Aliás, e está para isso também a comprovar, porque eu creio que todos nos recordamos que logo após a tempestade Christine, que afetou bastante a região centro, membros do governo diziam que os apoios iriam ser rápidos, iriam chegar na semana seguinte. Passaram 2 meses. E a verdade é que os apoios não chegaram. Ainda ontem, o secretário-geral do PCP, o Paulo Raimundo, teve a oportunidade de visitar Alcácer do Sal e o que constatou foi exatamente isso. Apresentou-se candidaturas, recolheram-se elementos e os apoios não chegaram. E isto relacionado também com a presidência aberta do Presidente da República. Eu creio que é importante que o Presidente da República vá ao terreno, que possa estar junto das pessoas, ver a realidade concreta, os problemas e aquilo que em particular nesta visita do Presidente da República, em particular na região centro, aquilo que demonstrou ao país foi exatamente isso, que os apoios estão por chegar. Aliás, nós temos exatamente identificado esse problema e, portanto, eu creio que toda a retórica do governo cai por terra e aquilo que era mesmo necessário, apoiar as pessoas, as pequenas empresas, os pequenos agricultores, neste momento extremamente difícil e cujos impactos ainda aí estão, e para lá disso acresceram os impactos do aumento dos preços, que já vinham, mas que agora se agravaram bastante. A verdade é que o governo não chegou lá. E assim chegamos ao final do programa de hoje. Sobre a presidência aberta, não sei se a Paula Santos quer dizer alguma coisa. O Paulo Edson Cunha e o João Paulo Rebelo também falaram sobre esta primeira presidência de António José Seguro. Referência, Francisco, à importância de facto da presença do Presidente junto à realidade concreta e nesta em concreto na região centro. Sublinhando que não chegaram ainda, apesar de facto que os apoios não chegaram. Exato. E então chegamos ao final da semana política de hoje com o João Paulo Rebelo, Paulo Edson Cunha e Paula Santos. Obrigado aos 3. Despeço-me também dos ouvintes. Uma boa semana para todos. Voltamos de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha.
Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.